Graça e paz, meu amado irmão, graça e paz, minha amada irmã. Hoje, nesse dia de hoje, dia 16 de novembro de 2025, vocês estão escutando essa chuva lá fora. Graças a Deus, aqui está tudo bem, mas a gente recebeu várias mensagens dos irmãos que não poderiam estar hoje conosco devido à chuva, por questões intempéries. Então, por causa disso, nós não vamos deixar de cultuar o Senhor, mas vamos fazer esse culto online, exclusivamente online. Então, o que eu quero colocar para vocês desde agora, não tomem essa live como sendo uma live, mas sim como de fato e verdade sendo o que é um culto ao Senhor. Então, coloquem as cadeiras de frente, coloca a tela para assistir o culto no lugar que todo mundo possa ver, coloque o som ligado alto para que vocês possam ouvir bem e participem ativamente do culto. Também, se alguém tiver algum pedido de oração, eu vou pedir para a pastora Keila estar vendo ali no Facebook se alguém manda algum pedido de oração, participe. Hoje é culto ao Senhor, culto dominical. Apesar da chuva, Deus nos deu essa oportunidade de estarmos juntos. Lembrando que semana que vem tem outro culto e que a gente possa estar preparado para nos reunir aqui. Amém? Vamos iniciar com uma oração, pedir para a pastora Keila fazer uma oração inicial. Pai bondoso, Deus eterno, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de culto nas Tuas mãos. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor continue protegendo as nossas cidades de temporais, de furacões, de intempéries. Que o Senhor continue guardando cada casa, cada lar, cada família, Senhor. Rogamos a Ti que o Senhor venha nos livrar do mal. Oramos por quem está assistindo essa live, que todos que estão assistindo essa live sejam tocados pelo poder do Teu Santo Espírito. E que Tua graça, Senhor, permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. O Senhor habita no meio dos louvores, então vamos estar louvando. Você louva aí da sua casa, nós louvamos aqui, para que a gente possa juntos estar em comunhão com os céus nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus, nós invocamos a Tua presença. Pedimos, Senhor, meu Deus, que a Tua graça esteja sobre nossas vidas. Pai eterno, abre o nosso entendimento. Que o Teu Santo Espírito nos guie a Te adorar em espírito e verdade. Faz de nós, Senhor, meu Deus, verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e verdade. Em espírito e verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito e em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Pra Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver
flui o amor. Senhor, onde dois ou três se reúnem em tua mão, ali, Senhor, a tua presença flui, ali, Senhor, se torna ato santo. Oh, Senhor, Espírito, em verdade, te adoramos, Deus, Senhor, te entregamos nosso viver. O Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Santo. Santo é o Senhor, aleluia. Sem a presença do Senhor, sem a presença do Santo Espírito do Senhor, nada, a palavra de Deus não tem sentido. Não há diferença em uma reunião, não há uma diferença de uma live para um culto. Mas o Senhor falou que em Cristo Jesus foi cumprida a promessa do Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne. E Ele é que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele que nos concede dons. Ele que nos produz frutos de caráter transformado. Vamos pedir ao Santo Espírito que se manifeste sua glória aqui nesse ponto missionário, ponto de pregação da Igreja Metodista aqui no Rio Grande do Sul. Mas também em cada lugar onde esse vídeo estiver sendo reproduzido ou assistido ao vivo. Pai amado, em nome de Jesus, derrama, manifesta o teu Santo Espírito. Deus da verdade, Oceano Espírito, e aí meu amor,
Ó Deus da minha vida, ó Deus da minha vida, me compreender, sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Toda a pastora que está fazendo uma oração, invocação, expressão do Senhor. Pai, em nome de Jesus, invocamos o Espírito Santo nesse lugar, nessa garagem, e pedimos, fala conosco essa noite. Que a tua graça e a manifestação do teu Espírito venha nos tocar e possamos receber a revelação da tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor sempre nos fala que os discípulos pregaram e os que creram viram, testemunharam maravilhas. Por isso que mesmo, sempre antes de orar, a gente sempre convém ler a palavra do Senhor, né? Conhecer a palavra do Senhor, porque a palavra é nisso que nós temos que crer. Nós não temos que crer na opinião pessoal de um pastor ou de outro, ou de uma entidade, de uma instituição, ou de uma celebridade, não, ou de nós mesmos, ou da família. A gente tem que entender a opinião divina manifesta na Bíblia. E aqueles que crerem verão maravilhas. Amém? Pastora Keila, como é que está a participação? Alguém pedindo oração? Não? Vamos estar lendo então a palavra de Deus que está em João, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 13 em diante. João, capítulo 1, versículo 13 em diante. Eu costumo ler esse texto na Páscoa, no período da Páscoa, né? De preparação para a Páscoa, 3 dias de preparação para a Páscoa. Mas, hoje, o Senhor fez atenção para esse texto, porque tem algo que tem que ser visto por todos nós, não somente no período da Páscoa, mas todos os momentos do ano. João, capítulo 2, não é capítulo 1, falei 1, né? João, capítulo 2, versículo 13. João 2, versículo 13. E sendo próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas, assentados. Tendo feito um chicote de cordas,
expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. E os seus discípulos lembraram que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra que se renova a cada dia. Eu peço, Senhor meu Deus, que o Espírito Santo revele espírito e vida por trás da letra. Em Mateus tem também essa mesma passagem, e nessa passagem o evangelista registra que Jesus diz: está escrito, minha casa será uma casa de oração, mas vocês transformaram em covil de salteadores. E aqui João está falando também da mesma coisa, né? Uma casa de negócios, e não uma casa de oração. Meu querido, minha querida, a gente precisa entender o que é a casa de Deus, né? Tem um texto bem interessante em que Paulo escreve para Timóteo, está dizendo: a fim de que quando estiver aí, enquanto não passar por aí, vocês saibam como se comportar na casa de Deus, que é a igreja de Deus, baluarte da verdade. Casa de Deus é onde a igreja de Deus se reúne. Por exemplo, hoje sim, tem presencial 2 pessoas, né, eu e a pastora Keila, mas nesse momento aí na tua casa, onde tu está assistindo, ou no hospital, onde quer que tu esteja, onde tu está assistindo, nesse momento nós somos juntos casa de Deus. E nesse momento é o momento da gente entender como se comportar diante da casa de Deus. Olha o zelo que Jesus tinha pela casa de oração. A primeira coisa que esse texto confronta a cultura atual é que hoje em dia as pessoas dizem: não precisa se reunir, não precisa de templo, Jesus não construiu o templo, mas Jesus sempre ia no templo. E os discípulos continuaram indo no templo. Né? Então, e ele ia no templo, ele levava os discípulos no templo. Não é uma questão de deixar de participar de uma casa de oração, né? Mas ter consciência de o que nós vamos fazer. Não se vai na casa de oração para buscar uma bênção. Agora eu vou ganhar hater, né? Não, a gente não vai buscar uma bênção. Aquela pessoa que vai na casa de oração buscar uma bênção, ela está tratando o Senhor Todo-Poderoso não como o Senhor dele, mas como um servo dele. Eu vou lá para Deus me abençoar. É claro que Deus abençoa quem dele se aproxima. Né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é possível agradar ao Senhor, porque quem se aproxima do Senhor precisa saber que Ele existe e Ele é abençoador do que o buscam. Deus abençoa quem busca Ele, não quem busca a bênção. E da mesma maneira, não se vai na igreja com a ideia de comércio. Eu vou dar uma oferta porque Deus vai multiplicar tantas vezes mais. Né? E muitos se aproveitam para comercializar, não a fé, porque a fé não pode ser comercializada. A fé é genuína. A fé é a palavra de Deus, é aquilo que está expresso. Né? Mas tem pessoas que comercializam uma falsa fé, comercializam um falso evangelho, comercializam religião, cobrando por coisas que Jesus proibiu de cobrar, cobrando, e aqui assim, sabe por que eles estavam cobrando aqui, que Jesus virou dinheiro, virou as ofertas, né? Sabe por que ele fez isso? Para pessoas que estavam cobrando para perdoar pecado. Não, tu tem que, para que eu perdoe, para que eu ore pelo teu pecado, tu tem que me trazer aqui uma pomba branca que vai custar tanto. E hoje em dia, 2000 anos praticamente, 2 milênios se passaram nessa passagem, e ainda acontece, apesar de tantas coisas que aconteceram na história da igreja, mas ainda continua repetindo o que está lá no Antigo Testamento, no livro de Crônicas, que o povo de Deus às vezes está cheio da unção de Deus, obedecendo ao Senhor, cumprindo os seus propósitos, sendo abençoado, e de repente se desvia do caminho do Senhor, e Deus o entrega na mão dos inimigos. Isso está acontecendo muitas vezes. Hoje,
em alguns lugares em que as pessoas vão procurar uma casa de oração por motivo errado. Vão procurar uma casa de oração não para receber a palavra do Senhor e ser edificado pela palavra do Senhor, não para adorar o Senhor de todo o coração, não para buscar o Senhor na comunhão com os demais irmãos de fé. Não, estão indo lá para comprar profecia. Estão indo lá para comprar bênção. Meu irmão e minha irmã, aquela pessoa que cobra por profecia, aquela pessoa que cobra por oração, aquela pessoa que cobra para ministrar a palavra, aquela pessoa que usa a religião, não a fé. A fé é Cristo Jesus. Ele é o autor, consumador da nossa fé. Ele não pode ser vendido. Mas as pessoas vendem coisas ao redor para tirar vantagem. Alguém que faz isso, ele está se comportando do mesmo jeito que esses cambistas que estavam na casa de Deus naquela época. E como Jesus reage a isso? Será que Jesus aprova? Será que Jesus deixa? É o jeito deles terem ganhar dinheiro. Deixa, Deus está prosperando. Eles estão trabalhando na obra. Deixa que Deus prospere. Foi isso que Jesus fez quando viu pessoas usando a religião para se enriquecer. E olha só, era quase como se assim, não, mas se tu trouxer uma ovelha de pelo branco, daí a bênção é maior, mas eu não tenho mais nem para comer. Então leva pelo menos um pombinho, mas alguma coisa tem que levar. Hoje em dia tem pessoas assim, se tu pegar um envelope dourado, a bênção é maior. Mas eu não tenho nada. Então pega esse envelope comum, pelo menos, para ter uma bênçãozinha. É de graça, Jesus vai dizer, de graça dai o que de graça recebeis. A casa de Deus não é lugar para comércio. Eu não estou aqui, gente, falando contra contribuição, porque é claro que Deus não precisa de nenhum centavo. Deus não precisa de nenhum centavo. Ele é todo poderoso, ele se basta em si mesmo. No entanto, é claro que a obra dele precisa. Claro que se precisa pagar luz, água, esse tipo de coisa. E é claro que é justo que aqueles que estão usufruindo contribuem. Mas contribuem. E não sejam extorquidos. Que ninguém pode ser a construção. Isso é coisa de pastor. Isso é coisa de faraó. E aqui Jesus está dizendo, tirem essas coisas aqui. Tirem essas coisas de comércio. Parem de vender na casa de Deus. Parem de cobrar por uma oração de perdão. Parem. Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço. Não tem por que a gente pagar por algo que já foi pago. O dom do Espírito Santo não foi pago por oferta. O dom do Espírito Santo foi pago por algo muito precioso, mais precioso que qualquer riqueza do universo junto. O dom do Espírito Santo foi pago pelo sangue de Cristo. E é só o sangue de Cristo que pode pagar o dom do Espírito Santo. Então aquele que cobra para exercer os seus dons está fazendo a mesma coisa que os cambistas daquele tempo. Está transformando a fé em mercadoria. Está transformando Jesus em mercadoria. E Jesus não aprova essas coisas. A casa do Senhor, como a gente se encontra, é para que a gente, primeiro, sinta a presença do Senhor pela fé. Jesus garantiu que quando tem dois ou mais reunidos em nome dele, ele estaria. Então, meu querido, não tem nada a ver com a luxuosidade do templo onde tu estejas. Não precisa ser um grande templo luxuoso. Não precisa ter um grande equipamento. Basta que 2 ou 3 pessoas estejam em nome de Jesus ali reunidos. A presença do Espírito Santo vai acontecer. E a gente não vai lá para buscar a bênção. A gente vai lá para buscar a Deus. Mas é lógico que Deus, como abençoador daqueles que o buscam, e Deus conhece o coração. Quer ver uma coisa assim, no versículo 23, diz assim, e São Jesus, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Versículo 24. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia
o que era a natureza humana. Jesus sabe quem está pregando por ganância ou por... E não é só ganância de dinheiro, diz, mas fulano de tal nem ganha, mas ganha público, ganha adoração, ganha fãs, né? E outros ganham dinheiro, e outros ganham as duas coisas. Jesus sabe a diferença de quem está ali por ganância e que tem ali com o coração puro. Jesus sabe quem está indo a se reunir com a igreja. A gente não vai na igreja, a gente se reúne com a igreja. Igreja não é prédio, igreja são pessoas. É o grupo de pessoas reunidos pelo sangue do Cordeiro. Isso é igreja. Não é CNPJ, não é placa, não é lugar, não é templo, não é estrutura. É isso. Grupo de pessoas reunidas no nome. E Jesus conhece, está dizendo que ele conhecia, ele sabe, né, o que está. Creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aqueles que viram isso, Jesus sabe a diferença de quem está fazendo uma oração sincera e de quem está querendo tratar Deus como um agiota. Querendo tratar Deus como uma máquina de dinheiro, né? Eu vou lá, eu dou minha oferta, mas Deus vai fazer tal coisa. Eu vou lá, eu preciso ir no culto porque eu tenho que arranjar um emprego. Tu precisa no culto, meu irmão, minha irmã. Não porque tu tem que arranjar um emprego. Tu precisa no culto porque tu precisa se converter. Tu precisa ter a presença de Deus na tua vida. Então, para isso, né, a gente se reúne nesses momentos. Né, é para buscar a presença de Deus. Né, para que a gente possa louvar. Claro que a gente podemos louvar em casa? Podemos. Jesus louvava só com os discípulos? Sim, tem algumas passagens assim. Mas tem momentos que cabe a gente se reunir. Jesus não nos chamou para viver isolado. Jesus nos chamou para viver como um grupo. A palavra igreja, que é a próxima pregação, domingo que vem a gente vai estar falando sobre isso. A palavra igreja não está referindo a pessoa. Não, ninguém pode dizer eu sou igreja. Não, ninguém é igreja. Agora, nós somos igreja. Igreja é quando tem pelo menos outra pessoa, tu e mais uma pessoa, agindo pelo poder do Espírito Santo, segundo a palavra. Um grupo de pessoas reunidas pelo sangue do Cordeiro. Isso é igreja. E é assim, Jesus constituiu a igreja para que a gente andasse junto. Não tem como se dizer cristão se a gente não segue o que Jesus disse. Não tem como se dizer cristão se a gente anda avulso. Não tem como se dizer cristão se a gente vai para se reunir com outras intenções. Ou se a gente vai para ministrar com outras intenções. A gente busca aquele que está ministrando, como o apóstolo Paulo, né, vai dizer assim, ai de mim se não anunciar o evangelho. Exatamente. Não é um privilégio, não é um trabalho, não é um emprego. Ai de mim se eu conheço a palavra e não transmito. Ai de mim se eu conheço, por exemplo, essa passagem de João 2, do versículo 13 ao versículo 22, e não explico para quem não entende. Ai de mim! Eu não estou fazendo para ganhar dinheiro, eu não estou fazendo para ganhar likes e fama. Ai de mim se eu não fizer isso. E assim vale para todos. Não podemos cobrar por aquele. E num outro momento a gente pode conversar, no grupo de discipulado que está acontecendo, a gente conversa sobre isso. No grupo de discipulado é hora de a gente destrinchar essas dúvidas. Porque tu está só ouvindo. Mas no grupo de discipulado a gente estuda, a gente conversa e a gente esclarece. Jesus está dizendo, tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Meu querido, minha querida, para o mundo, para o inimigo, a religião se tornou um negócio muito lucrativo. E essa religião precisa, e esse negócio lucrativo que tornou a religião, precisa de pessoas que não entendam a palavra. Porque são as pessoas que não entendem a palavra que vão vão manter essa religião falsa, dinheirista funcionando. Agora, aqueles que vêm a Jesus, como está? Se quem tiver com a Bíblia aberta, abre bem onde diz
João capítulo 2, no versículo 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Sabe como não vai prosperar esse negócio do mal que usa o povo de Deus para fins errados? Na medida que o povo de Deus crê no que Jesus diz. Não no que o pastor fulano diz, não no que aquele influencer famoso diz. Não, no que está nas Escrituras. Crer nas Escrituras é aqui a Bíblia. A Bíblia, nós precisamos aprender, não apenas a ler, mas compreender a Bíblia. E compreender o que Jesus disse e o que Jesus fez. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. E aí sim, meus irmãos, quando a gente crê no Senhor Jesus, quando a gente crê nas Escrituras, a gente vai estar na casa de Deus para fazer o que é certo. Adorar o Senhor de todo o coração, estar em comunhão com os irmãos ao nosso redor, recebendo a palavra de Deus e recebendo com isso, na presença do Senhor, recebendo a nossa restauração, recebendo a nossa cura, recebendo a bênção, porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, nós devemos buscar ao Senhor e não buscar a bênção. Então, a próxima vez que tu fores na casa do Senhor, não vá buscar a bênção. Que veio um exemplo que me veio agora, bem rápido, né? O que é mais certo? Tu ir na casa do vizinho para pegar uma comida que ele faz bem, ou tu ir na casa do vizinho para sentar com ele, bater um papo e fazer uma amizade? O que é melhor? O que é mais importante? Tu vai no vizinho para de repente conseguir um empréstimo, ou tu vai no vizinho para tomar um chimarrão? O que será que é mais importante? O que é mais ético? O que é mais certo? Da mesma maneira, o mais certo sempre é o relacionamento verdadeiro, o relacionamento sem segundas intenções. Então, quando tu for na casa do Senhor, vá na casa do Senhor sem segundas intenções. Ah, mas eu sou um pecador. Como é que eu vou pisar na igreja se eu sou um pecador? Ótimo. Então é justo que tu vá lá para pedir perdão. Vá lá para pedir perdão. Ah, mas eu não tenho tempo. Agende o seu tempo, porque o Senhor é merecedor do melhor tempo. Agende o seu tempo. Organize o seu tempo. Coloque o Senhor no teu tempo. A casa do Senhor não é lugar de fazer negócio. A casa do Senhor é lugar de cumprir como adorador, cumprir como nosso voto de cristão, como voto de batizado. Isso é que o povo de Deus faz na casa do Senhor. Amém? E eu quero te convidar para todos os domingos, às 19 horas, estarmos aqui no ponto de pregação da Igreja Metodista Livre, aqui em Condor, Rio Grande do Sul. Você é bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E para vocês que são de longe, né, vocês estão convidados também para estar aqui sobre online. Amém? E para o povo de Condor, venham no próximo culto presencial, aqui no próximo domingo, às 19 horas, e disse: pastor, eu vi que é importante a gente conhecer a Bíblia. Como é que eu faço para entender? Porque eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Daí nós temos algo maravilhoso da parte de Deus para compartilhar com vocês. Amém? Eu vou fazer uma oração e vou pedir para depois, logo em seguida, para a pastora Keila falar desse algo maravilhoso que já está acontecendo, que Deus já está frutificando, né? Que a gente possa também pensar vocês saberem disso, tá bom? Não façamos a casa de Deus casa de negócios, mas seja um lugar onde o povo dele se reúne para adorá-lo. Vamos ficar em pé, coloque a mão no seu coração. Meu Senhor, meu Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos compartilhando a palavra. Pai amado, não queremos ser mercadores, não queremos ser clientes religiosos, não queremos ser, Senhor meu Deus,
usar errado aquilo que Jesus deixou. O Senhor Jesus, quando ia ao templo, ele ia para orar pelos enfermos, ele ia para consolar os aflitos. O Senhor Jesus, quando ia ao templo, ele ensinava os discípulos a orar. Quando ele ia à sinagoga, ele ia para pregar a palavra do Senhor e não para pregar a opinião própria, nem modo. Pai amado, que a gente possa crer na palavra do Senhor e crer na palavra de Jesus e crer nas Escrituras e sermos, Senhor meu Deus, pessoas que vivem uma vida de fé genuína, que não se afastam da verdade, que busquem a Tua presença e estarmos em comunhão no Espírito Santo com cada um daqueles que foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Pai amado, em nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Eu vou convidar a pastora Keila só para falar do nosso programa, né, que tem vários nomes. Tem o Chimarrão com Jesus, ou simplesmente Discipulado. Como é que é esse, pastor? O discipulado está muito bom. As pessoas que estão participando estão gostando. E se você quiser, você também pode fazer parte do discipulado. Aqui em casa, nós podemos criar um grupo na tua casa. Entre em contato conosco, faça parte do discipulado também. Encerrar o culto, pastor. Vamos fazer um momento de oração? Pode orar pelas coisas que ocorreram. Não estou achando que... Um abraço para a Claudete, que está nos assistindo. Deus te abençoe, Claudete. Qual foi a ideia? De Palmeiras das Nações. Opa! Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos orar por cada pessoa que está aqui nos assistindo e pedir em nome de Jesus a tua bênção sobre cada vida, Senhor. Bênção de saúde, bênção de prosperidade financeira, que o Senhor venha livrar de todo mal, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, abençoar cada irmão e irmã que está nos assistindo. E pedir em nome de Jesus que o Senhor venha livrar a todos das enfermidades, ó Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, já temos 2 grupos de discipulado funcionando aqui em Condor, né? Mas nada impede que a gente abra um terceiro, basta que tenha interesse. Tá? Então, o próximo culto, eu quero ou ou de repente sair dessa habilidade de criar um terceiro grupo na minha casa. Então, meu Deus, obrigado por que cada um fazer da sua casa hoje casa de oração e não covil de salteadores e não casa de negócio. Que possamos, Senhor meu Deus, guardar esse importante exemplo de Jesus, de não aceitar que a casa de Deus seja usada de maneira errada. Que nós possamos, Senhor meu Deus, também mudar nossa perspectiva, viver de acordo com a Tua palavra, crer nas Escrituras e na palavra de Jesus. Por isso eu invoco a Tua bênção sobre cada um que está acompanhando esse vídeo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós e permaneça. Vamos em paz. Uma boa semana a todos e até domingo que vem, se assim Deus permitir. Abração.